Vem cá, você já foi chamado de fascista? Nos últimos anos, o termo fascismo se tornou muito comum tanto na política brasileira quanto mundial. Chamar alguém de fascista é um insulto bastante corriqueiro nas redes sociais e nas manifestações políticas. Mas de tanto ser usado, será que essa palavra não está perdendo seu significado? Aliás, o que significa fascismo? Eu sou Pedro Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou explicar para você o significado de fascismo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Brasil. Esse é o segundo episódio da nova série que eu criei aqui no canal chamado Dicionário Político de Bolso. O objetivo é explicar de forma clara os principais termos falados em muitos discursos políticos aqui e em outros países, para você entender exatamente o que eles significam e dessa forma argumentar e entender ainda melhor essas discussões tão comuns nos dias de hoje. Não é só no Brasil que o fascismo virou assunto recorrente nas conversas sobre política. Diversos países europeus viram a ascensão de políticos populistas de extrema-direita, tornando necessária a discussão sobre a conveniência do uso do termo para representar esses partidos. Mesmo no Brasil, o termo é constantemente utilizado por vários políticos para acusar um ou outro. Para a gente entender o que é o fascismo, vamos voltar um pouquinho no tempo. A palavra fascismo vem do italiano faccio, que significa feixe. Na Roma Antiga, o faccio era um machado revestido por várias varas de madeira. Geralmente ele era usado carregado pelos guarda-costas dos magistrados que detinham o poder. O faccio era o símbolo de autoridade, mas principalmente de união. Uma vara sozinha é fraca e quebra fácil, mas várias varas juntas se tornam muito mais resistentes. A ideia é que a população, quando juntas por um ideal, é muito mais forte. E essa ideia de juntar a população com um ideal comum foi essencial para o italiano Benito Mussolini se apossar desse símbolo e criar o partido Fatti di Azione Rivoluzionaria em 1914. Mas o fascismo mesmo só virou um verbete dos dicionários de política em 19, quando foi publicado o Manifesto Fascista e Mussolini mudou o nome de seu partido, que ficou conhecido como Partido Nacional Fascista a partir de 1922. Vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial acabou em 18. A Itália estava totalmente devastada, enfrentando uma profunda crise por causa da sua unificação. Logo, o discurso de Mussolini, unificando o povo italiano, remetendo às glórias do antigo Império Romano, era extremamente tentador. De forma efetiva, o fascismo italiano começou em 1922 com a mudança de nome do partido e o início do governo de Mussolini na Itália. Nesse regime, Mussolini era a figura central. O poder legislativo foi enfraquecido, os meios de comunicação foram fechados, todos os partidos, à exceção do Partido Nacional Fascista, foram colocados na ilegalidade e a pena de morte passou a ser legalizada. O regime fascista italiano acabou em 1945, quando os aliados tomaram o norte da Itália no final da Segunda Guerra Mundial. Como consequência, Mussolini foi capturado e fuzilado por guerrilheiros da resistência italiana. E a partir desse momento, a palavra fascista virou o termo pejorativo. Mas quais são as características do fascismo? E agora começa a parte mais importante desse vídeo e é muito importante que você preste atenção. Mas antes de explicar as características do fascismo, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Toda segunda e quinta eu posto vídeos explicando um pouco mais de como o Brasil funciona na prática para que você tire suas próprias conclusões. Assina agora o canal para receber notificações sempre que a gente lançar novos vídeos. Também não esquece de dar o like e escrever aqui embaixo suas dúvidas e comentários, pois isso é muito importante para crescermos cada vez mais no nosso canal. A primeira coisa que eu preciso explicar é que o termo fascismo não é tão fácil de definir. Diferente de outros regimes políticos, como o nazismo ou o socialismo, o fascismo não possui uma estrutura ou ideologia universalmente aceita. Na verdade, o fascismo foi determinado ao longo da experiência italiana, sendo moldado na prática pelas atitudes de Mussolini. Então vamos focar aqui nas características gerais do fascismo, que são compartilhados pela maioria dos regimes considerados regimes fascistas. A principal característica do fascismo é o regime autoritário com contração total do poder nas mãos do seu líder. E esse líder deve ser cultuado, inquestionável,
com poder absoluto que não necessita da consulta prévia de representantes da sociedade. A segunda característica é a exaltação da coletividade nacional, a maioria em detrimento de minorias e culturas de outros países. A terceira característica dos governos fascistas é a expansão do seu território por meio de conflitos internacionais. Atualmente, essa vontade por ser traduzida por maior influência internacional a partir do poder bélico, o que explica o alto investimento desses regimes na produção de armas e a exaltação do exército. Por fim, a quarta característica é o controle dos meios de comunicação de massa, por meio de ideologia e filtros. Além disso, o governo mina qualquer crítica através do uso da violência e do medo. Qualquer crítico do governo é considerado um inimigo dos governos fascistas e devem ser punidos com prisão ou morte. Após a experiência italiana, ainda no período pós-guerra, a Alemanha absorveu certas características do fascismo, modificou outras e fundou o nazismo. Pela sua importância e características únicas, vamos explicar o nazismo em outro vídeo aqui no canal. Além da Alemanha, diversos outros países europeus tiveram experiências consideradas fascistas. Em Portugal, por exemplo, o regime fascista foi comandado por Antônio de Oliveira Salazar entre 1932 e 1968. Já na Espanha, apareceu durante o governo de Francisco Franco, de 1939 a 1976. A influência dos regimes fascistas chegou aqui no Brasil através do integralismo liderado por Plínio Salgado. E se você quiser saber mais sobre o que foi o integralismo aqui no Brasil, escreve para mim nos comentários. Agora a pergunta que você com certeza está se fazendo. E aí, o fascismo é de direita ou de esquerda? Como existe uma série de experiências fascistas diferentes do mundo, é difícil definir o fascismo dentro de um aspecto ideológico. Normalmente, o fascismo, de acordo com as experiências históricas que a gente falou aqui, elege socialistas e comunistas como principais inimigos. Por esse motivo, acaba sendo associado ao que a gente chama de extrema-direita. Entretanto, o fascismo se opõe ao liberalismo, ao defender um Estado forte, com foco nos interesses das massas, em detrimento dos interesses individuais. Assim, o fascismo propriamente dito ocorreu em um contexto bem específico da história e acabou influenciando outros governos que foram considerados também fascistas. E dessas indefinições surge a generalização de que o fascismo é sinônimo de extrema-direita, totalitarismo e autoritarismo. Entretanto, vale a gente lembrar que o regime comunista de Stalin foi ainda mais autoritário e sanguinário do que o de Mussolini. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Agora você está mais bem preparado para discutir sobre o que de fato é o fascismo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Vou responder o mais rápido possível e, dependendo da pergunta, a gente pode fazer um vídeo especial sobre o assunto. Eu quero saber também que outros temas você gostaria que a gente abordasse nessa nova série. A sua ajuda é essencial para fazer o canal crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Sobre a conveniência